2025. Dia de decisão, Copa do Brasil. E você já chega deixando o seu like. Mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Quero ler o seu comentário. Quanto vai ser o jogo hoje? Quanto vai ser Vasco e CSA? 8 da noite, São Januário. Praticamente ingressos esgotados, arquibancada não há mais. Algumas entradas apenas para o setor VIP e também para a parte social. A torcida vai empurrar o time lá e aqui na nossa transmissão. Se inscreve no canal, que é o que mais cresce. Vamos virar hoje, tenho certeza, top 5 dos canais que falam de vasta gama, se não hoje, até o jogo com o Atlético Mineiro, porque você confia no fanático vascaíno. Bom, temos muitos assuntos a tratar. Eu vou deixar a questão do Pedrinho para o final do vídeo. É um assunto mais pesado, né? Que embrulha o estômago, né? Que não tem a ver com futebol e não deveria nem frequentar as páginas envolvendo futebol. Mas antes eu quero tratar sobre as mudanças. Porque hoje teremos uma nova zaga. Pô, afinal de contas, o Fernando Diniz barrou o João Vitor. Não, ele está suspenso. Ele foi expulso no jogo de ida. Então hoje ele cumpre a suspensão. Está fora o João Vitor. Com isso, a tendência é Maurício Lemos com o Lucas Freitas, porque o Luiz Gustavo está com a seleção sub-20 e poderia ser uma peça. Mas pelo que vem argumentando, pelo que vem entendendo das peças que tem à disposição, o Diniz gosta mais do Lucas Freitas. Então, Maurício Lemos e Lucas Freitas. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício do lado direito, que é ótimo, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Verrete e Nuno. Essa é a formação do Vasco para logo mais, e você vai acompanhar aqui no nosso canal a transmissão, que é a melhor transmissão para você, porque você participa. Nenhuma outra você participa tanto quanto a nossa. Aliás, convite super especial para vocês. Hoje tem nosso Na Conta KTO meio-dia, porque ontem o Rei Kraus teve uma reunião, então a gente acabou fazendo uma live só entre nós e hoje vamos zoar muito eles porque eles estão eliminados. E você já pode mandar o seu palpite na KTO também, kto.bet.br. Ontem conhecemos 6 classificados, hoje mais 2, Vasco e... Aí você vai lá e deixa seu palpite. Você pode mandar já o seu palpite do fim de semana também. Lembrando, é para apostar com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. E não vai dar aquele mole, né? Como aquele zagueiro que entrega a paçoca no fim do jogo, né? kto.bet.br é um site regulamentado pelo governo federal, seguro para você com responsabilidade, sendo maior de 18 anos, montar aquela sua múltipla, aquela sua fezinha. Vou deixar fixado nos comentários o meu link, tá? Para você dar aquela moral. Bom, ainda um pouco mais sobre o jogo de hoje. Ontem, na rodada, né, dos jogos de volta da Copa do Brasil, algumas surpresas. A própria eliminação do Flamengo é uma surpresa, porque tecnicamente é mais time que o Atlético Mineiro. Mas o Galo soube suportar a pressão, perdeu no tempo normal, mas teve frieza na disputa de pênaltis e venceu por 4-3. Retrô ficou no empate com o Bahia em 0-0, Bahia classificou. O Palmeiras, uma surpresa, perdeu de novo para o Corinthians, perdeu a cabeça, 2 jogadores durante o jogo e tal, e o Corinthians de novo venceu, só que dessa vez por 2-0, está classificado também. O São Paulo, que não tem o título da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, que está jogando atualmente a Série B no meio da tabela, com o Odair Helma questionado. Tempo normal 1-0, gol do Esquivel, e depois nos pênaltis 3, eficiência Atlético Paranaense, 0, mediocridade do São Paulo. Gente, por que eu estou trazendo esse retrospecto todo para olhar o cenário de hoje? Qualquer empate é pênalti. Nós já passamos na edição passada várias vezes, inclusive contra o Atlético, né, negócio de pênalti e tal, foi lá na arena o jogo até decisivo. Mas, gente, será que precisa passar sufoco dentro de casa? Não dá para jogar bem, vencer bem, 2-0, 3-0, não dá para ser uma coisa mais tranquila, não? É pedir demais? Acho que não. Sorteio da fase quartas de final na CBF vai acontecer terça que vem. Terça que vem, às 10 da manhã, na sede da CBF, o sorteio dos 8 classificados para a fase quartas de final, chaveamento para a semifinal também já vai ser decidido nesse sorteio.
Espero que o Vasco esteja lá. Vasco e Cruzeiro são as minhas apostas para hoje. Bom, vamos falar sobre o que aconteceu ontem, né? A notícia explodiu ontem. Já vem há alguns dias, o Vasco já estava sendo informado pela divisão anti-sequestro, a DAS, que faz um trabalho fantástico, a Polícia Civil de investigação. Depois de 2 denúncias anônimas em 2 dias diferentes, final de julho e início de agosto, a DAS, né, os investigadores da divisão de antissequestro, alertaram o presidente Pedrinho e os seus pares também sobre um protocolo que eles deveriam adotar como medida de segurança, porque a investigação está em curso. Há uma denúncia envolvendo um plano para sequestrar o presidente do Vasco, Pedrinho. Gente, não há nenhum motivo, nenhum argumento que justifique tamanha insanidade. Sequestro é coisa de bandido, de vagabundo. Ah, não, eles iam sequestrar para pedir dinheiro. Mentira! Mentira! O Vasco tem vivido, e principalmente o Pedrinho, situações que são alheias ao futebol, gente. São totalmente fora do contexto. Como é que pode ser aceito isso na sociedade? Ah, não, o torcedor tem direito de protestar, não gostou. Peraí, cara, peraí. Isso é um absurdo. Beira a insanidade mental. Como aquele, eu não vou chamar influenciador, aquele torcedor que tem um perfil, ele influencia os seus que também tem a cabeça que não, o pensamento não cabe na azeitona, no caroço da azeitona. Que incitou a violência para linchar os jogadores por conta das atuações, promoveu, vamos divulgar o endereço do presidente Pedrinho. Que isso, cara? Mas não estão passando, já passaram dos limites. O torcedor que faz isso, que incita o linchamento, que quer divulgar ou divulga o endereço de um dirigente, de um jogador, que vai fazer tocaia, que planeja sequestro, desculpa, a alcunha de torcedor ele não merece, ele merece outra, bandido. Bandido, isso é coisa de bandido. E sabe quando isso pode ser que acabe? Quando alguém morrer. Mas será que a nossa sociedade vai esperar alguém morrer para criar uma lei? Lei fulano de tal? Acho que não, né? Não precisa. Futebol é decidido em campo, ganhar ou perder vai fazer parte. Reclamação, a gente fica indignado com o resultado e tal. Mas, amigos, não é caso de vida ou morte. São profissionais que podem estar exercendo bem ou não a sua função, mas são profissionais. Ninguém está lá de sacanagem. Incitar a violência, divulgar endereço, mandar matar, mandar sequestrar, mandar roubar, dar susto. Você que é de bem, admite isso? Só um detalhe. Há 4 meses, o Pedrinho teve o telefone dele vazado em grupo de WhatsApp e recebeu ameaças na madrugada. Teve que trocar um número. Você acha que isso é correto? Isso é futebol? Você acha que é isso que vai fazer ele contratar melhor? Deixa de ser idiota se você pensa isso. Um grande abraço, espero vocês meio-dia no nosso Na Conta KTO e mais tarde na nossa transmissão que começa às 7h15 da noite. Tchau, tchau. Vamos voltar a falar então sobre o Vasco da Gama, sobre a preparação para o jogo de amanhã, em que jogar bem é fundamental, vencer é fundamental, porque o Vasco não conseguiu vencer depois que voltou da Copa do Mundo de Clubes. 4 empates e 3 derrotas. Então, passou da hora do time jogar bem e vencer. Amanhã é um bom teste, né? Depois tem o jogo com o Galo. Emplacar 2 vitórias, avançar na Copa do Brasil. Por que não? O Vasco precisa vencer, precisa ter o gosto pela vitória, em fazer gols, em construir, mas também conquistar. Bom, último tema do nosso vídeo e talvez um dos mais importantes dos últimos anos do Vasco da Gama, porque você, torcedor, aguarda ansiosamente a reconstrução de São Januário, a reforma do nosso estádio que nós merecemos, com uma capacidade ampliada
E vai haver hoje uma reunião na prefeitura, não em caráter de urgência, em si uma reunião de rotina, é a terceira já que vai acontecer, envolvendo o Vasco e os órgãos competentes envolvidos nesse potencial construtivo na reforma de São Januário. Inclusive, os representantes dos conselhos do Vasco da Gama Associativo estarão presentes nesta reunião também. Aliás, já vem acontecendo reuniões semanais envolvendo o Vasco Associativo, Vasco da Gama SAF, a G5, a Genial e também uma quinta empresa. Essa empresa eu não consegui descobrir o nome, porque é exatamente essa empresa que faz parte do processo de aquisição do potencial construtivo. Toda sexta-feira rola uma reunião semanal desse grupo. Então, o grupo está debruçado nas reuniões, capitaneadas pelo segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto. E eu descobri ontem, lembra daquele papo que o Pedrinho falou na coletiva? Olha, tem um investidor que tem 90 dias, 30 já foram, e ele tem um prazo ainda pela frente para efetivar. Então, pouco mais de um mês. O prazo termina no dia 15 de setembro. É uma notícia exclusiva para você, torcedor. O investidor que segue negociando com o Vasco, segue participando das reuniões, ele tem até o dia 15 de setembro para efetivamente chegar junto com a grana e aí comprar todo o potencial construtivo avaliado em 500 milhões de reais. E aí o Vasco consegue, já no início de 2026, dar o início à nossa reforma, que nós merecemos. Um estádio com capacidade para mais de 48 mil torcedores. Lembrando que o arquiteto Sérgio Dias, também responsável por todo o design, toda a obra que vai acontecer em São Januário, sempre está presente também nas reuniões, como estará hoje na prefeitura e nessas semanais também. É isso. É mais um passo. Ah, mas está um pouquinho atrasado. O Pedrinho falou, mas não foi vendido o potencial construtivo, amigo. Então tem que ser dentro do próprio tempo. Importante é que o estádio aconteça, que a reforma venha e que nós tenhamos um grande São Januário, um novo, com capacidade ampliada, com modernização, mas principalmente com o nosso território hostil, nosso caldeirão para ferver para cima dos adversários. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho e faço um convite. Hoje, meio-dia, vamos fazer uma live, eu e vocês. Claro, porque hoje o Rei Kraus tem um compromisso, então a nossa live na conta KTO ficou para amanhã. Então hoje vamos fazer uma live meio-dia, continuação da de ontem. Tem prêmio hoje, hein? Tem, ficou acumulada a meta. Então hoje a gente vai presentear um papai vascaíno, fechado? E não esquece, passa na Insider, porque se você tem camisa de malha no seu guarda-roupa, esquece. Insider é tecnologia e é para o seu dia a dia. Eu estou usando essa Tech T-shirt aqui gola V. Ela veste no corpo, ela é Salve, torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que enfrenta o CSA hoje, né, pela Copa do Brasil, precisa fazer um resultado bom. Olha, a torcida do Vasco vai em peso hoje para São Januário e não pode passar vergonha, né? Vamos ver aí se o Vasco consegue a classificação. Deixa a sua opinião, seu comentário, seu palpite, o placar para esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco! Vamos Vascão!